por mais um domingo, mais um dia que Deus nos proporcionou a oportunidade de estar aqui na casa dEle, para que Ele possa ser glorificado. Amém, igreja? Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu me sinto muito honrado, irmãos, por poder hoje estar compartilhando aqui uma mensagem da parte de Deus no que diz respeito a uma das mais importantes consagrações, mais importante das mensagens que Deus nos deixou como humanidade, que é a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que nós, como cristãos, não deveríamos, em momento nenhum de nossas vidas, esquecer o tamanho deste sacrifício que Jesus fez por nós. E muitas vezes, nós esquecemos, sim, irmãos. Muitas vezes a gente despreza esse sacrifício, né? Eu quero ler com meus irmãos no livro de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 26 em diante, uma breve reflexão a respeito do tema. Glória ao nome do Senhor. Lucas 23, versículo 26 até o 43. Amém, irmãos? Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, de pendurados, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença?
Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém, igreja? A igreja pode se assentar, por gentileza? Irmãos, um texto como esse, que nós acabamos de ler, é algo assim como se estivéssemos assistindo um filme de terror, de tamanha crueldade, de tamanha impiedade por parte da humanidade, por parte das pessoas que ali estavam crucificando a Jesus. Nós vemos aqui uma situação assim que é interessante, que às vezes nós lemos a Bíblia e nós nos deparamos com um fato deste, porque isto foi fato. E nós lemos a Bíblia como se ela fosse assim uma história, como se a gente estivesse lendo um livro qualquer, como se a gente estivesse lendo um livro de um autor qualquer, uma história qualquer que a gente lê em qualquer livro. Mas nós estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Nós estamos lendo aquilo que para nós é fato, não é história, não é ficção, não é conversa, não é algo que foi imaginado por alguém e colocado num papel, não, isso foi fato. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele foi espancado. Aqui nós estamos vendo um relato de 3 vidas. 3 vidas que estão sendo crucificadas, que estão sendo tratadas com o maior requinte de crueldade que nós podemos imaginar. Nós estamos vendo aqui uma situação pelo qual, se nós estivéssemos lá presente, nós íamos ficar chocados. Talvez a gente dissesse assim: não, eu não posso, eu não consigo ver isso, eu não consigo olhar para isso, eu não consigo participar disso, eu não consigo estar presente diante de uma situação dessa. Mas nós lemos isso na Bíblia com uma simplicidade tranquila. É só uma história que nós estamos lendo. Eu procurei na Bíblia, irmãos, lógico, fazendo uma pequena brincadeira, um texto que falava do ovo de Páscoa e do coelhinho, para mim pregar hoje. Eu não achei. Mas eu achei o Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Nós, quando chega uma época dessa, a gente costuma estar sempre preocupado: o ovo de Páscoa das crianças, isso e aquilo, o coelhinho, e a gente roda as lojas, os mercados, e o que a gente vê é o quê? Ovo de Páscoa e chocolate, coelhinhos disso e aquilo. Mas você não vê uma citação sequer de Jesus. Você ouve isso dentro das igrejas, como hoje. Você vê isso nas redes sociais, pela boca dos cristãos, que falam da Páscoa, que mandam uma mensagenzinha aqui, uma mensagem, a gente sempre recebe uma mensagem ou outra a respeito da Páscoa, da ressurreição de Cristo. Mas nos grandes mercados, nos grandes comércios, não se vê lá uma mensagem falando: Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou. Não. Ali tem ovo de Páscoa de todo tamanho, de todo preço, de toda compra. É o comércio. É um momento em que parece que a humanidade, ela se cauterizou na sua mente no que diz respeito ao fato de Jesus ter sido morto e crucificado.
É o momento que nós vemos as pessoas se preocupar ali com o comércio, e comprar isso, e comprar aquilo, e adquirir isso, e vamos passear, e é o feriado, e vai ter o banquete na casa da sogra, do sogro, do pai, do filho, da mãe, e vamos banquetear, e vamos para a praia, e vamos isso, e vamos aquilo. Tem tudo normal, irmãos. Tudo normal. Os nossos filhos têm que receber um ovinho de Páscoa, óbvio. Eles são crianças, nós também recebíamos. Nós temos o direito de curtir o feriado, sim, claro, vamos passear. Mas há necessidade, irmãos, de nós também sermos participantes da morte, do sepultamento, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Se a gente, não vou perguntar para a igreja, mas houve um momento nesses dias de oração dentro do seu lar, entre família, momento de jejum, momento de consagração, momento de ensino bíblico para os seus filhos, para quem quer que seja, dentro do seu lar. Olha, meu filho, essa data aqui, comemoramos isso, está aqui nesta Bíblia, em tal lugar, fala sobre isso. Ouve, cada um responda por si. Agora, uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Esta é uma mensagem que já vem sendo dita desde a época do Novo Testamento, por profetas. O profeta Isaías, no capítulo de número 53, fala exatamente tudo que iria acontecer. E detalhe, o profeta Isaías, ele fala exatamente o que nós iríamos fazer e qual seria a nossa reação diante desse fato. Eu gostaria de ler com meus irmãos. Livro de Isaías, capítulo de número 53. Que diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelo homem. Um homem de dores e experimentado no sacrifício. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus, não por nós, por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, e não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência,
nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, as nossas. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado dentre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Transgressores que somos nós, pecadores que somos nós. Ele morreu, se sacrificou por nós. Nós podemos dizer assim, mas Jesus era Deus, era o papel dele fazer isso. Nós não, nós somos fracos, somos pecadores, nós somos criatura. Jesus veio à terra, irmãos, e ele se fez homem, carne e osso. Perguntar assim, Jesus teve medo? Teve. As mesmas coisas que nós passamos na terra, Jesus passou também. Jesus, quando sobe ao monte, a Bíblia diz que ele pede para Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por quê? O medo, irmãos. A Bíblia diz que ele suou sangue. Quem gostaria de passar por uma situação dessa? Ninguém, irmãos. Às vezes a pessoa vai na farmácia tomar uma injeção, meu Deus do céu, já é uma coisa terrível. Principalmente os meninos. Agora pensa, irmãos, Jesus pendurado na cruz, abandonado, depois de ter sido esmagado pela maldade humana, ele ainda diz assim, meu Deus, por que me desamparastes? Ele se sentiu só, abandonado, desprezado. Por quê, irmãos? Pelos judeus que ali estavam? Não, por nós. Sabe por quê, irmãos? Nós estávamos ali. Nesse texto que nós lemos, de Lucas 23, 26 em diante, que haviam alguns elementos, alguns personagens. Aqui fala de um tal de Simão de Cirene, aqui fala de uma multidão, aqui fala de algumas mulheres piedosas, aqui fala dos mestres, dos religiosos, aqui fala dos soldados, aqui fala dos ladrões, e aqui fala de Jesus. Se nós formos pegar ao pé da letra, irmãos, cada um desses elementos, nós podemos nos identificar com cada um deles, ou com um ou outro. Por exemplo, se nós pegarmos Simão Cirineu, por que era Cirineu? Não é que o nome dele era Cirineu, mas ele era uma pessoa de uma cidade chamada Cirene. Pernambuco, pernambucano, Cirineu de Cirene. Cirineu.
E esta cidade ficava ali ao norte da África, onde havia muitos judeus naquela região. Ali havia pessoas que naquela época da Páscoa, elas se deslocavam para Jerusalém para cumprir um rito espiritual, que era a comemoração da Páscoa. Os judeus naquela época, eles não comemoravam a Páscoa como nós, mas eles comemoravam a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó, do Egito. Então, provavelmente, quase que com toda certeza, este tal Simão Cirineu, amém, igreja? Ele estava peregrinando para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Era uma pessoa que é como nós, saímos de casa hoje e viemos para a igreja. Nós vamos cumprir um rito espiritual que nós estamos acostumados a fazer. Adorar a Deus, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus. E esse Simão de Cirene faz a mesma coisa. Só que é interessante que no meio do caminho, ele é constrangido por soldados romanos. Por quê? De repente ele se depara com uma pessoa qualquer, um qualquer, que estava no meio do caminho, carregando uma cruz nas costas. E esta pessoa qualquer, ela está ali em tremendo sofrimento, em tremendo cansaço, e este homem, Simão, ele é constrangido a colocar a cruz daquele homem nas costas e carregar aquela cruz. Ou seja, a peregrinação que ele estava fazendo para Jerusalém já não vai mais ser para Jerusalém, ele vai ter que ir agora para o Gólgota, para o monturo de lixo, que era uma montanha aos arredores de Jerusalém, onde eles queimavam lixo. Agora mudou o trajeto dele, mudou os planos dele, agora ele vai ter que carregar a cruz de uma outra pessoa que ele nem conhece. O que é, irmãos, muitas vezes o nosso desafio como cristão, se a gente se acha cristão de verdade, muitas vezes a gente se depara com o sofrimento alheio. Muitas vezes a gente se depara com a necessidade do próximo. E muitas vezes a gente tem aquela consciência de que a nossa relação com Deus, a nossa religiosidade, ela é vertical. Não importa quem está no caminho, mas nós somos sim constrangidos, porque se nós somos cristãos de verdade, o nosso coração ele palpita quando você se depara com uma outra pessoa que precisa ser ajudada. E às vezes a gente nem conhece a pessoa, não importa. Você não sabe quem você está ajudando. É como você doar uma cesta básica, é como a missionária disser assim, olha,
A multidão que está ali, não porque eles querem defender Jesus, não porque eles querem estar ali protestando contra os soldados romanos, contra o exército romano, não. Eles estão ali para ver o sofrimento daquelas pessoas. As mesmas pessoas que estavam, que outrora seguiam Jesus pelos milagres, pelo alimento que ele multiplicava. Quando Jesus entrou, e a Bíblia diz no capítulo 19 de Lucas, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, estavam todos ali, e todos ali aplaudiam Jesus e glorificavam a Jesus. Eram os mesmos que faziam isso, que agora estão ali junto com Jesus. Eram os mesmos que disseram: crucifica-o. A massa, a multidão, a massa de manobra, que estão muitas vezes sendo manobrados por pessoas poderosas na terra. A massa de manobra que ora, ela te coloca lá em cima, te glorifica, te exalta, e em determinado momento ela te derruba lá no chão e pisa em cima, como se você fosse um lixo. É o que a mídia costuma fazer nos dias de hoje. A gente vê isso todos os dias, irmãos. Não importa com quem seja. Não importa com quem seja, porque o sistema implantado no mundo em que nós vivemos, e a Bíblia diz isso, que nós vivemos num mundo que jaz do maligno, dominado pelo maligno, é um mundo perverso e cruel. Não há piedade, não há compaixão, a não ser que seja por parte de nós cristãos fazermos a diferença. Nesse tempo também, irmãos, nós temos as mulheres piedosas, que estão ali acompanhando uma exceção no meio da multidão. E Jesus percebe o choro daquelas mulheres, e aquelas mulheres, elas têm a graça de receber algumas palavras da parte de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus conversa com elas, no versículo de número 28. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Olha só, isso é uma profecia de Jesus para as nossas vidas. Não chorem por mim, chorem por vocês mesmos, porque dias piores virão, dias tenebrosos virão. E muitas vezes a gente não se desperta com relação a isso, diante de uma mensagem tão importante como essa, para as nossas vidas como cristão. Nós deveríamos estar, assim, num outro nível de espiritualidade. Essa semana, irmãos, eu liguei para um colega meu, que ele tem uma pequena empresa, e eu presto alguns serviços para ele de vez em quando na área de projeto, e eu liguei para ele a respeito de um serviço, ele falou: olha, eu estou aqui na Arábia Saudita. Eu falei: rapaz, você está longe, hein? Ele falou: rapaz, aqui a coisa é estranha. Aqui, quando dá determinado momento, todo mundo pega o seu tapetinho e todo mundo vai orar. Não importa o que você esteja fazendo. Se você tiver que entrar num hotel e for no horário da oração deles, esquece, para e espera. Ninguém te atende, ninguém fala com você, ninguém dá prosseguimento ao que tem que dar prosseguimento. Por quê? A fé deles, irmãos, é uma coisa assim notória demais. Eles são muito firmes naquilo que eles acreditam, naquilo que eles creem. E nós, acredito que somos muito dispersos, irmãos, com relação à mensagem da cruz.
Porque o que nós lemos aqui em Isaías, Jesus, ele sofreu acusações, ele sofreu a trama, ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi crucificado, morto, ele foi sepultado por nós que aqui estamos. Nós só estamos aqui hoje, por quê? Porque isso aconteceu por parte de Jesus. E muitas vezes nós nem gratos somos por esse sacrifício. Muitas vezes nós cumprimos um rito de vir para a igreja aos domingos e achamos que aquilo ali já é adorar a Deus. Sim, Jesus requer muito mais da gente, irmãos. Dando continuidade, nós temos aqui também, irmãos, além destas mulheres, que Jesus conversa com elas e dá essa palavra a respeito do que havia de vir, porque o choro delas também não é só um choro de piedade, mas é um choro também de impotência. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante das situações e não temos como mudar a situação. A gente sabe que está tudo errado, mas nós não temos força, não temos poder para mudar aquilo que precisa ser mudado. E esse, muitas vezes, é o nosso choro também. Nós temos ali também os religiosos. Os religiosos que muitas vezes corrompem o seu coração. São as pessoas que tramaram a morte de Jesus, porque atrapalharia a situação deles como sacerdotes. Como que pode vir alguém que vai tomar o nosso cargo ou se identifica maior do que qualquer um de nós? É os religiosos que tramam, que condenam e que, com seus corações endurecidos, ainda acompanham a crucificação de Jesus. De perto. Eu teria vergonha, irmãos, mas eles estavam ali com o dedo em riste, eles estavam ali insensíveis, eles estavam ali acusando Jesus, se não é Deus, por que não desce daí? Por que não se salva? Eles estavam ali zombando de Jesus. Mataram por inveja. Nós temos também, irmãos, acelerando, eu vou até meia-noite, pastor, desse jeito. Eu tenho carta branca, irmãos. Amém. Continuando, irmãos. Nós temos aqui também os soldados, que são os mais impiedosos de todos os participantes da crucificação de Jesus. São homens duros de coração, são homens impiedosos, são homens que alguns relatos, alguns estudos de historiadores diziam que eles já tinham crucificado milhares de outras pessoas. Há estudos bíblicos, estudos de historiadores que diz que em uma certa época faltou madeira para crucificar pessoas. Eram pessoas que estavam ali, que eles crucificavam, era só mais um, não importa. A gente vai lá, arrebenta com a pessoa, a gente põe, joga ela em cima do madeiro, prega os punhos, os pés com prego, depois a gente vai jogar sorte com a roupa deles. Exato. Enquanto o cidadão agoniza e morre pendurado numa cruz, nós jogamos dados, jogamos cartas. É uma profissão. A Bíblia relata, a Bíblia não, mas algumas histórias relatam que as cruzes naquela época não eram tão altas, como nós vemos muitas vezes em algumas gravuras, elas eram baixas.
Então, muitas vezes, as aves de rapinas, elas vinham furar os olhos daqueles que está sendo crucificado. Os cães, os animais vinham comer os pés daquelas pessoas ainda vivas. E aquilo para eles era bom, por quê? Porque cada um daqueles soldados, eles tinham que ficar ali, vigiando a pessoa que estava crucificada, para que ninguém fosse retirá-lo antes da morte. E a morte de cruz, irmãos, demorava 3, 4, 5 dias. A pessoa ali agonizando. Aí você imagina os soldados ali esperando, poxa vida, chove, e a gente está aqui na chuva e esse camarada não morre. E aí vinham os rituais mais macabros, eles iam lá e quebravam as pernas desses homens, para que acelerasse o processo, para que aquela pessoa morresse mais rápido. Tudo isso, irmãos, acontecia. Tudo isso é fato. E nós temos também, irmãos, os ladrões. Havia um ladrão à sua esquerda que também zombava de Jesus. Mas é aquele ladrão que, na verdade, ele quer uma oportunidade para se safar do problema. Como qualquer ladrão, irmãos. Qualquer ladrão, ele quer se ver livre do problema, ele quer ser livre, ele quer escapar, ele quer uma fuga. Então, ele ridiculariza Jesus, dizendo, se tu és Jesus de verdade, se tu és Deus, desce daí, tira a gente também. Me dá aí um livramento de última hora, me dá aí a bênção para que eu possa sair daqui também juntamente com você. E havia um outro ladrão, que acredito que as únicas pessoas nesse cenário que pode nos trazer algo de bom, de positivo, que possa trazer à nossa memória aquilo que pode nos trazer esperança, é esse ladrão da cruz e Jesus. Porque esse ladrão da cruz, ele repreende o outro ladrão, e isto está no versículo 40, ele diz assim, mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Irmãos, a cruz do Calvário, talvez a gente lendo assim, a gente pode falar assim, meu Deus, é um horror. Só tem horror nessa passagem bíblica, a cruz do Calvário é uma coisa terrível, nem tudo, irmãos. Há situações em que nós podemos tirar aqui grandes lições de vida, e uma delas está no falar desse ladrão. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nesse momento é o momento em que ele, mesmo estando no pior momento da sua vida, ele reconhece que Jesus é Rei. Mesmo no momento mais terrível da sua vida, ele reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas iniquidades, os seus caminhos errados. Ele faz ali naquele momento, irmãos, uma reflexão na sua alma. Ele faz ali naquele momento uma recapitulação, uma recapitulação, é isso aí, daquilo que ele viveu até aquele momento. Irmãos, me perdoem, vocês entenderam, né, irmãos? Recapitulou a sua vida, os seus momentos de vida. Aquilo eu errei, ali eu pequei, ali. Irmãos, é uma autoanálise da sua alma. E ele diz assim, agora ficou bom, pastor.
examinou-se a si mesmo. Ele reconheceu que Jesus era rei. Ele reconheceu que ele era um pecador, que ele necessitava da misericórdia divina. Ele reconheceu seus próprios erros, o que muitas vezes nós não fazemos. Este homem, ele se coloca na condição de um grande pecador. Eu fico pensando assim, ele estava do lado direito de Jesus, ele deve ter olhado para o seu lado esquerdo e olhou para Jesus, e ele viu o quê, irmãos? Um homem totalmente esbagaçado, que foi esbofeteado, ensanguentado, todo cortado, com o rosto todo inchado, cheio de sangue, coberto de sangue, todo destruído, todo moído pela maldade humana, a maldade humana. E ele reconhece naquele homem, que a Bíblia diz em Isaías, que nele não havia nenhuma formosura para que pudéssemos ter algum agrado dele. E ele reconhece que aquele homem, ele tinha um reino. Era muito fácil ele olhar, por exemplo, para Herodes, ele olhar para César e ver eles andando num andor de ouro, coberto de riquezas, cheio de utensílios de ouro e prata, e sendo servido por vários soldados e vários servos e riqueza, e dizer assim: não, esse eu quero entrar no reino dele. É muito fácil você olhar um homem desse porte e dizer: eu quero fazer parte do reino desse camarada aí, porque ele tem tudo. Agora, você olhar para uma pessoa que está destruída, moída na cruz, ensanguentado, todo inchado, todo destruído, e dizer: este homem tem um reino, e eu quero entrar no reino dele. Tem que ser ter muita hombridade, tem que ter muita convicção, irmãos, de que nós servimos um Deus que tudo pode, tem que ter muita certeza de que nós estamos diante de um fato verdadeiro e de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para salvar a mim e a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para esse cidadão, irmãos, e diz aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que bênção, irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se nós formos para o céu, nós temos a certeza, irmãos, de que esse cidadão nós vamos encontrar lá. Ele estreou o paraíso. Nós não sabemos quem nós vamos encontrar lá, mas esse cidadão está lá. Louvado seja Deus. Irmãos, para finalizar, o último personagem pelo qual é um dos pontos mais cruciais para a nossa vida é a fala de Jesus. É a fala de Jesus. Porque, irmãos, Jesus Cristo, Ele mesmo estando na condição de crucificado, Ele mesmo sendo caluniado, Ele mesmo sendo destruído, moído pelas mãos humanas, este homem, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes, irmãos, a gente tem o costume de dizer que Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu todas as coisas porque ele morreu na cruz. Não, irmãos, ele morreu na cruz porque ele tinha que morrer na cruz mesmo. Isso já estava dito. O próprio Jesus disse isso, que ele iria morrer.
Todos já sabiam disso, mas muitos, poucos ou quase ninguém se deu conta deste fato, desta fala de Jesus. Que ele ia morrer sim. Mas o que nos chama a atenção e a lição que Jesus nos passa através desta mensagem é que no momento pior da vida dele, que ele está sendo massacrado pela nossa maldade, que ele está sendo moído pela nossa impiedade, que ele está sendo destruído por nós mesmos, em momento nenhum ele se transformou na pessoa pelo qual eu e você nos transformaríamos. Se alguém pisa no nosso pé, a gente já xinga. Se alguém te trapaceia, você já quer arrumar confusão. Se alguém te ofende, você quer ofender de volta. Se alguém te humilha, você já cria um ódio no coração. Nós somos o espelho de nós mesmos. Nós somos o espelho daquilo pelo qual a gente às vezes fala, mas não somos. E Jesus, naquele momento, depois de tantas situações que ele passou ali, ele não se transformou na pessoa que nós seríamos. Ele podia ali reivindicar ao Pai: Pai, manda uma legião de anjos, acaba com esse povo. Ele poderia ter sentido ódio no coração e fala: meu Pai, amaldiçoa esse povo, arrebenta. Ele poderia cuspir ódio ali em cima de todos eles e odiar a humanidade. Não, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Esta é a expressão mais nobre, mais rica que nós podemos ouvir da parte de Jesus, porque naquele momento ele não se transformou naquilo que o diabo queria que ele se transformasse. Porque se ele naquele momento se transformasse como um de nós, o seu sacrifício não teria valor nenhum, irmãos. Não teria valor nenhum. Mas não, ele não se transformou, ele se manteve firme, ele manteve o seu caráter, a sua personalidade. Em muitos outros momentos ele foi insultado, em muitos outros momentos ele foi tentado, ele foi provocado, ele foi esbofeteado. Em muitos outros momentos o diabo tentou a ele e se manteve firme. Firme nas suas convicções, firme no seu projeto de reino, firme naquilo pelo qual ele foi designado a fazer. Ele não blasfemou, ele não olhou, mesmo no momento em que ele diz assim: Pai, meu Deus, por que me desamparastes? Mesmo no momento que ele se sentiu mais só, ele não blasfemou de Deus. Aí ele venceu, irmãos. Aí ele venceu o mundo. Aí ele venceu a morte. Aí ele venceu tudo aquilo pelo qual nós, muitas vezes, por pouca coisa, não conseguimos vencer. Muitas vezes nós, por poucas coisas, nós nos transformamos naquilo que o inimigo quer que nós nos transformamos. E negamos o sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ele morreu por nossas transgressões. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. Isso não significa que nós já estamos salvos. Porque nós vimos dois ladrões, um do lado um de cada lado de Jesus. Um foi para o céu e o outro. A nossa salvação depende de nós, irmãos. O sacrifício de Jesus Cristo por nós foi para que nós pudéssemos ressuscitar como Ele. Mas tudo depende de nós, irmãos.
Tudo depende em que tipo de pessoa eu vou me transformar na minha caminhada. Que tipo de pessoa eu vou me transformar quando eu levar uma bofetada na cara? Quando eu for passado para trás, quando eu for caluniado, quando eu for insultado? Que tipo de pessoa eu vou me transformar quando fizerem algum tipo de mal para mim? Na pessoa que o diabo quer que eu me transforme? Ou eu vou ter a atitude de Jesus Cristo? Nós costumamos dizer que somos a imagem e semelhança de Cristo. Se nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então nós temos que ser amor. Se nós somos amor, nós temos que amar o próximo. Amar o próximo, nós temos que servir ao próximo, nós temos que negar a nós mesmos e sermos parecidos com Cristo, para que nós possamos alcançar a ressurreição como Cristo Jesus nos ofereceu através do seu sacrifício. Esta é a grande mensagem que Jesus deixa para nós, irmãos. Sermos parecidos com Cristo. Na nossa caminhada cristã, nós vamos errar muito. Nós vamos errar bastante. Mas a grande questão é quem nós vamos nos transformar quando nós passarmos por situações em que nós podemos ter a escolha. Ser parecido com Cristo ou negar o sacrifício de Cristo. A nossa salvação depende disso, irmãos. Ir para o céu não é só você vir para a igreja, levantar a mão num culto e falar, não, eu aceito Jesus. Ir para o céu não significa você somente se batizar nas águas e achar que recebeu um carimbo lá num passaporte para ir para o céu, não. Ir para o céu significa você se transformar em uma pessoa. Se transformar em uma pessoa é se transformar em uma pessoa parecida com Cristo. Isto é salvação bíblica. Isto é ser cristão de verdade. Amém, igreja? Não vou me aprofundar mais, mas eu gostaria de louvar um hino junto com a igreja, nesse final de culto, que é o hino de número 291 da harpa cristã, Rude Cruz. É um hino muito bonito, que eu gosto muito, e que retrata muito bem esta passagem, pelo qual nós, nessa noite, refletimos. Eu espero, irmãos, que esta mensagem, ela possa fazer a diferença no coração dos meus irmãos. Que nós, a partir de hoje, passamos a pensar melhor nas nossas atitudes, nas nossas reações, com relação aos fatos que nos acontecem. E procurarmos sempre sermos mais parecidos com Jesus. Pois o sacrifício dele não foi em vão, irmãos. Foi para que nós pudéssemos nos salvar. Amém? Vamos louvar o hino de número 291, que é a mensagem da cruz, da harpa cristã, da harpa cristã. Irmã Luciana, minha irmã, me perdoa por não ter, se o pastor esqueceu, eu principalmente. Mas a irmã é sempre bem-vinda aqui na casa do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu tenho certeza que não é à toa que você veio aqui hoje, na casa de Deus. E eu tenho certeza que muitas maravilhas Deus fará ainda na sua vida, através da presença de Deus e do Espírito Santo, não só na sua vida, mas na sua família também. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso meio, irmã. Você sempre será bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe. E vamos louvar a Deus, agradecer a Deus. O hino diz assim:
rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Uma coroa trocar. Por uma coroa trocar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso,
É em teu santo nome, Senhor, que nesta noite nós falamos, Senhor meu Deus, da tua graça, falamos, Senhor meu Deus, do teu sacrifício, falamos, Senhor meu Deus, de tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor fez por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje reunidos como igreja, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, por esta, Senhor, grande oportunidade, Senhor, de aprender da tua palavra, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha ser agraciado, Senhor, com nossa, Senhor, presença, com nossa homenagem a ti, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, abrir, Senhor, o coração e a mente de cada um, Senhor, de nós, para que a partir de hoje, meu Deus, nós possamos caminhar, Senhor, na consciência de nos tornarmos novas pessoas, nova criatura em Cristo Jesus. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, meu Pai, que o Senhor seja o guia, Senhor, de cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Os irmãos, levantem vossas mãos. Perdoem-me, meus irmãos, pelo horário. Eu vou levar um puxão de orelha da minha esposa hoje, mas não tem problema, irmãos. Por Jesus eu faço qualquer coisa. Até apanhar eu apanho dela. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo, não só hoje, mas por todo sempre. E todos que creem, digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.